Boa noite. Que o Senhor seja conosco, nos envolva, nos faça falar de maneira fiel aos seus ensinamentos e que possa também ampliar as nossas possibilidades de entendimento, de compreensão do conteúdo. Esse tema, aquele que se eleva será rebaixado, ele consta do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo é Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, é um capítulo inteiramente dedicado a esta bem-aventurança. E nós já vimos aqui por diversas outras vezes que por pobres de espírito, o Cristo quis se referir principalmente à virtude da humildade. E não aquele conceito de humildade que nós temos hoje, que é como se fosse aquela pessoa que é toda pacata, que é toda quietinha, que é toda pobrezinha, né? Não é esse o sentido de humildade. Humildade é principalmente reconhecer a nossa submissão aos desígnios eternos de Deus. Essa é a principal característica da humildade. É sabermos criaturas que estamos inseridas num universo que tem um dono, que tem uma força suprema, uma causa primária, que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente, e que, sobretudo, é infinitamente justo e bom. Então, ao nos reconhecermos como criaturas feitas à sua imagem e semelhança, admitindo que em nós o que vibra é a sua centelha divina e que somos seres destinados, fadados ao bem, estamos falando isso nos grupos de estudos agora, nos coloca numa posição de obediência e de resignação quanto aos seus desígnios. Entendendo bem isso daí, nós não vamos nos sentir mais injustiçados, porque não há injustiça no universo. Se a gente pegasse em um instante qualquer, um recorte de um episódio, de um instante em nossas vidas, a gente pode até dizer, olhando aqui sobre este prisma, houve uma injustiça, mas nós já sabemos que as nossas reencarnações, elas são todas solidárias. Então, se algo nos ocorre neste momento, nesta presente encarnação, que não foi algo provocado por nós e que de repente nos atingiu de alguma maneira, a nossa humildade nos faz colocarmos-nos na posição da criatura que sabe que ali está agindo a lei divina e não querer o oposto da humildade, que é a soberba, que é o orgulho, que é a vaidade, que geram a rebeldia em não aceitar este poder supremo, esta lei superior, e querer, então, agir de forma indébita, interferindo nessas leis eternas. Dentro deste espírito dos pobres de espíritos, é que, então, Kardec trouxe como um subitem este título: aquele que se eleva será rebaixado. E ele traz, para abordar este tema, três fragmentos dos evangelhos.
O primeiro fragmento está em Mateus, no capítulo 18, do versículo 1 ao 5, em que Mateus conta que, naquela ocasião, os discípulos se aproximaram do mestre e perguntaram: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Havia muita preocupação naquela época, e por que não dizer até hoje, né? Em querer ser o maior, ou querer saber quem é o maior para ficar por perto, né? Mas havia, assim, né? Então, aquela obsessão por sentar à direita do dono da casa, porque era o local privilegiado. Quem sentava à direita do dono da casa era tido assim como o convidado VIP, né? O mais importante de todos. Depois vinha o que sentava à sua esquerda. E aí sucessivamente, ou seja, quanto mais longe do dono da casa, que sentava, vamos dizer assim, como se fosse a cabeceira, né? Menos importância, menos prestígio a pessoa tinha. E então, Kardec traz em Mateus, quando os discípulos falam quem é o maior no reino dos céus? E aí o que é que Jesus faz? Está passando ali uma criança, Jesus então chama aquela, traz para perto dele a criança e diz assim: digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Então, ele nem está falando de ser o maior ou menor no reino dos céus. Você não vai nem entrar no reino dos céus. Você não vai ter acesso ao reino dos céus. Se você não se converter ou não se tornar qual esta criança. Não é voltar a ser criança, né? Houve aquela confusão, por exemplo, no diálogo dele com Nicodemos, em que ele fala que é necessário nascer de novo. E aí Nicodemos fala: mas como pode um homem formado, um homem feito, voltar ao ventre de sua mãe? Aí ele fala: é necessário nascer da água e do Espírito, né? A mesma coisa ele fala aqui: se não vos tornardes e converterdes, qual esta criança, ou quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então, o que é que Jesus quis dizer com isso para os seus discípulos? Por que é que ele toma a criança como o símbolo, né? Ou como o alvo? O que é se converter ou se tornar como uma criança? A criança aí com aquele símbolo ainda de uma pureza. A criança que, quando nasce, ela é quase 100% instinto, né? Porque ela ainda está com a sua consciência embotada. Então, por ser instintiva, ela age exatamente de acordo com a lei. A criança, por exemplo, diante de adultos, ela não se arvora a se achar melhor, maior do que os adultos. Ela respeita naturalmente os adultos, porque reconhece-os maior do que elas. Então, este foi o símbolo que Jesus trouxe. Mas o que é que, no fundo, ele quis dizer? Enquanto você estiver achando que você sabe de tudo e de que você manda em tudo e que a ordem é dada por você, você nem se aproxima do reino dos céus. E lembremos que na escala, ou na escada das bem-aventuranças, porque há quase que um consenso
que elas foram ditas numa ordem progressiva, em que uma é condição sine qua non para as próximas, o primeiro degrau a ser vencido por nós é o degrau da humildade. Que a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, é condição sine qua non, é imperativo o desenvolver ou voltar a esta humildade natural que nós temos, que nós trazemos ao nascer, né? Para que isto nos dê acesso a este reino. Na verdade, não basta ser humilde. Aí vem todas as outras bem-aventuranças. Mas este é o primeiro texto que Kardec traz, que ele destaca do Evangelho, nesse tema de que aquele que se eleva será rebaixado. Depois ele traz um segundo trecho de Mateus, no capítulo 20, do versículo 20 a 28. Este trecho é um trecho em que a mãe dos filhos de Zebedeu, ou seja, a mãe de Tiago e de João, né? Ela volta-se para Jesus. Em outro evangelista, dizem que são os próprios filhos que falam com Jesus, mas neste aqui, Mateus disse que foi a mãe deles. Volta-se para Jesus, o texto é interessante, que diz assim: a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus dois filhos e o adorou. O adorou em posição ou em estado de adoração, ou fez um elogio, louvado seja, Senhor, né? O adorou, dando a entender que queria pedir alguma coisa. Assim está escrito em Mateus. E aí Jesus olha para ele e fala assim: que queres? Diz: tá, louvado seja, Senhor, ok, que queres, né? Aí ela diz assim: manda, Senhor, que estes meus dois filhos, João e Tiago, tenham assento no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Coisa de... Legal, né? Senhor, por favor, as duas cadeiras mais importantes do teu reino, Senhor, por favor, dá para João e para Tiago, tá? Coisa de mãe, né, As que Thalita? sobrarem. É coisa de mãe, né? Aí Jesus virou para ela e fez assim: não sabeis o que pedis. Né? Emmanuel até escreve um texto muito legal sobre este trecho, que ele fala sobre saber pedir, porque os pedidos são feitos para serem atendidos. E às vezes a gente pede coisas que depois se arrepende. Então, há uma sabedoria em saber pedir. Aí ele fala: não sabeis o que pedis, mulher. Podereis, podeis, eles poderão beber o cálice que eu vou beber? Que para estar assentado à minha direita e à minha esquerda, não é simplesmente uma questão de QI, quem indicou, né? Tem que ter merecimento, né? Então, podereis eles beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos, Senhor. E aí Jesus disse assim: é certo que bebereis o cálice que eu beber. Porque ele já estava olhando adiante, né? O que aconteceria com João, com Tiago e com os demais discípulos. Mas, pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder, mas será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Então, alcançar uma posição de trabalho em qualquer esfera, mas principalmente no reino divino, é uma questão de preparo. E é interessante que ele diz assim: a quem meu Pai tem preparado. Ah, mas então Deus vai preparar uns e outros não? Deus faz acepção de pessoas? Não. Mas uns aceitam e outros não. Então, quem aceita o preparo, segue adiante e tem que passar pelas provações, né?
Ocorre que, ouvindo isto, os outros 10 discípulos, aqui fala 10 apóstolos, né? Porque já foi uma tradução que Kardec usa de um sacerdote francês chamado Sasse, então ele era católico, então aí já eram os apóstolos, né? Então, ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os dois irmãos. Podia assim, ô, quer me atravessar? Nós somos em 12 aqui, por que vocês dois têm essa preferência, né? Aí Jesus, então, chamando todos para perto de si, disse assim: Sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes a tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Não foi esse o ensino do Cristo? Lembram da cena do lava-pés? Na última ceia entre os seus discípulos? Em que o assunto que estava acontecendo na mesa entre os discípulos era exatamente esse. Ah, mas quem vai ser o maior? Né? Quem de nós? Porque eles já estavam dando como líquido certo o reinado divino ali, naquele instante. Tanto que a atitude de Judas foi assim como que uma provocação para que as coisas acontecessem mais rápido. Mas todos estavam certos de que Jesus ia assumir o trono de Israel, ia acabar com a escravidão de Roma e ia estabelecer ali o reino divino. Estavam muito longe, né, do entendimento do que efetivamente seria quando Jesus, naquela cena que é descrita no livro Boa Nova, quando ele se encontra com Hanã, né, que é o Anás, né, um dos sumos sacerdotes, Anás de Caifás, e que o trecho é longo, não vamos citar ele todo, mas ele diz assim: passo por Jerusalém para construir o reino de meu Pai, dentro do coração dos seres humanos. Então, o que eles não entenderam naquela época, e que muitos de nós ainda não entendem hoje, é que quando Jesus diz que o meu reino não é deste mundo, é que o reino dele está para ser construído em nossos corações. O reino é dentro, é interior, não é exterior. O reino de Deus não vem com aparências externas, nem se pode dizer, ei-lo aqui, ei-lo acolá. O reino de Deus está entre vós, ou no meio de vós, ou dentro de vós. Essa é a ficha que precisa cair na gente. Não tem nada do lado de fora. Agora, uma criatura que conquista o reino em si, haja visto que ele fala que o reino é como um tesouro que estava enterrado, uma pérola que estava no fundo do mar, o fermento que estava dentro da massa, tudo é dentro. Ele deixa claramente, né? É dentro da gente. O sujeito que já conseguiu internalizar isso, a atitude dele aqui fora muda completamente, né? Mas ali ele se despe, porque está todo mundo falando quem é o maior, quem é o maior. Jesus não fala nada. Ele se levanta, tira a túnica, coloca uma toalha, cinge-se de uma toalha, como os servos faziam, pega uma bacia, coloca água, se abaixa e vai lavar os pés de cada um. Assim, já que o que eu falei pelas palavras vocês não conseguem assimilar, eu vou agir para ver se a ficha cai em vocês, né? Então, vejam como o Kardec é sábio em pensar as passagens do Evangelho separadas para trazer para o tema que ele quer abordar. Pobre de espírito, humildade, aquele que se exalta será rebaixado. O exemplo da criança, e aqui claramente a questão do servir. O maior é aquele que mais serve, até porque é o que está mais preparado para servir.
Aquele que quer ser servido, que quer mandar, né? que quer ficar no controle de tudo e os outros que fazem para ele, ainda nem se aproximou da primeira virtude, que é a humildade. E o terceiro trecho que ele traz, que está em Lucas, no capítulo 14, versículos 1 e 7 a 11, que aí vai dizer exatamente o porquê desse título, ele traz uma, uma cena, um episódio que, num sábado, Jesus entra na casa de um dos principais fariseus, foi convidado, né, para ali fazer a sua refeição. E aí está todo mundo olhando para eles, né? Os fariseus, então, notaram, aliás, todos notaram, que alguns convidados escolhiam os primeiros lugares. Jesus, notando isto, né, propõe uma parábola para eles. Parábola é uma história que não é para ser interpretada ao pé da letra. E aí ele diz assim: quando fordes convidados para as bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não aconteça que, havendo entre os convidados uma pessoa mais importante do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: amigo, dai o vosso lugar a este. E aí vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Aí vem a recomendação: quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso, então, será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Então, Kardec traz esses três trechos, e ele vem, então, fazer um comentário em que ele diz que todas essas máximas de Jesus, elas resultam do princípio de humildade, que o mestre passa ali, põe como condição essencial, imperativa da felicidade que é prometida aos eleitos, ou seja, aos que fazem a vontade do Pai. Então, primeiro degrau, humildade. E aí ele toma a criança como o símbolo da simplicidade de coração, né? Aquele que se fizer pequeno como uma criança, ou seja, que não alimentar nenhuma pretensão à superioridade ou à infalibilidade. Como a gente tem coisa para aprender, né, gente? Pelo menos eu lendo isso aqui, a ficha foi caindo, a carapuça coube justinha, no sentido de colocarmos-nos no nosso lugar, no local de agradecer e de refletir sobre o quanto a gente precisa servir dentro das nossas possibilidades e entender que, no fundo, a gente não decide muita coisa. As decisões estão acima de nós. Cabe a nós aceitar humildemente, que significa obedientemente e resignadamente, ou revelar e querer fazer a todo custo o que a gente acha que deve acontecer. Então, essa é a mensagem para que a gente se coloque no nosso local e peça sempre a orientação dos nossos espíritos protetores, nossos anjos guardiães, dos bons espíritos e, principalmente, do Mestre Jesus e do nosso Pai e Criador. Faz o bem a todos.